Olá, tô eu aqui de volta para falar de mais um casal de casamento às cegas, só que esse não foi até o final. De quem que eu tô falando? Ariela e Evandro. Casal que deu o que falar. Ariela, então, nem se fala. Então, eu vou, antes de fazer as minhas considerações, e acredito que vão ser muito legais, porque eu vou falar aqui sobre um padrão de comportamento que a Ariela tem, que tem muitas mulheres e homens que têm também, e também falar sobre Evandro, sobre desonestidade, sobre confiança, e eu tenho certeza que isso pode ajudar você que está aí, que se identifica com um dos dois, tá bom? Primeiro, gostaria muito que você curtisse esse vídeo, compartilhe com quem você acha que tem que ouvir e comente. Pode colocar sua opinião aqui, porque às vezes eu não toquei de alguma coisa que vocês têm aí para me oferecer, para falar, para adicionar. Acho que pode ser muito legal essa troca, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre Ariela. Ariela, que virou meme em tudo quanto é lugar. Por quê? Ela foi criada pelo pai, que é americano, e por isso até que ela falava, até xingava em inglês. Então ela estava o tempo todo, qualquer frase que ela tinha, ela sempre colocava uma palavra em inglês, o que achava até uma certa graça. Bom, o que que acontece com a Ariela? A Ariela, ela, ela me pareceu ser uma mulher muito insegura. A autoestima dela não é tão elevada. Ela fez uma bariátrica, então ela sabe que sim, ela melhorou a parte estética, que ela estava se sentindo muito melhor depois que ela fez a bariátrica, mas uma coisa ali dentro ainda não se curou. E ela vem de um padrão de escolha também ruim. Então, quando ela entrou no programa, ela fala da traição do ex dela, que traiu ela com a melhor amiga. Então, isso foi um trauma para a vida dela. Ela sente muito, que ela se sentiu muito enganada. Ela tem um problema muito grande com mentira, com traição. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse problema, mas ela veio com isso muito forte. E você vê que ela realmente tem uma instabilidade emocional, que muitas vezes ela vai de 0 a 800 e tudo isso assim em poucos segundos. Porque quando ela se irrita, ela não consegue racionalizar, ela não consegue voltar à tona naquele momento. Ela vai até o fim, chega no limite para depois parar, pensar, refletir e tudo mais. Característica até de um transtorno de personalidade que conhecemos muito bem, que é o borderline. Só que não estou aqui para diagnosticar, nem poderia fazer isso jamais, porque o que a gente conhece ali são recortes. Dentro desses recortes, realmente me pareceu que essa instabilidade emocional, até um pouco dessa dependência emocional, porque ela demonstrou, por mais que ela tivesse certa e por mais que ela tivesse descoberto coisas, por exemplo, sobre o Evandro, ela ainda assim insistia em continuar na relação. Então é importante a gente falar sobre essas questões, tá? Então, assim, para começar, ela se apaixonou nas cabines, ela foi conversando com o Evandro e foi vendo muitas coisas bacanas, ela foi tentando entender tudo que ele falava para ela, e, e eu senti que quando eles se conheceram e foram finalmente para a lua de mel, ela começou a ficar muito irritada pelo fato dele assim não ser completamente sincero e transparente com ela. Então, se ele tinha qualquer coisa para falar, para reclamar, ele não falava, ele se calava. E aí depois ele vinha com uma conversa de que, eu tenho medo de ser sincero com você, porque a minha sinceridade pode atrapalhar, você pode ficar com raiva de mim. E vamos combinar, né? Isso é uma bela de uma desculpa para quem não quer falar a verdade, quem não quer ser 100% transparente com a outra pessoa. Entendemos que, a partir do momento que eles se conhecem na cabine e depois eles vão se conhecer pessoalmente, presencialmente, tudo deveria ter sido falado na cabine. E se tem coisas a serem ditas depois, né, daquele momento da cabine, sim, ele precisa ser sincero com ela 100%.
até porque era a única coisa que ela pedia. Só que, desde então, ela foi descobrindo que ele, por mais que ele estivesse insatisfeito com qualquer coisa, ele não dizia para ela, ele não era transparente, e ela começou a ficar desconfortável com isso. Ela não se sentiu confortável, por exemplo, de ter ali uma conexão carnal, até em respeito à filha dela. Então eu super entendi esse momento. Ela deixou para ter esse momento depois, no momento que ela foi para o apartamento. Então ela quis respeitar isso e até então ele também foi bastante respeitador e não tivemos problema em relação a isso. Quando chega na parte de morar juntos, que se conhece família e tudo mais, a gente vê a distância que eles têm em relação a objetivos, a jeito de ser, a comportamento. Eu acho que eram duas pessoas completamente opostas. Não que os opostos não possam ficar juntos, mas nesse caso eu acho que a distância que eles têm em relação a objetivos, a valores, etc., era muito grande, tá? Então, primeiro eles conheceram lá a família dela, todo mundo foi muito legal, muito receptivo. Eu senti que ele não se sentiu muito confortável lá, não se sentiu muita vontade. A impressão, né, que passou através dos cortes e tudo mais. Quando ela foi visitar a família dele, que ela começou a bater um papo ali com a mãe dele, com a família e tudo mais, ela começou a perceber que ele não estava sendo verdadeiro com ela. Por quê? Primeiro aconteceu aquele episódio de checarem o celular um do outro e ela perceber que ele estava ficando com uma mulher, inclusive chamando de amor até o dia de ir para o casamento às cegas. Eu já achei muito estranho. Né? Como é que você está ficando com alguém chamando a pessoa de amor e você vai para um programa que é para você conhecer alguém para casar? Eu já acho isso muito estranho. Só que ela perdeu o controle. Quando ela viu que isso aconteceu, ela foi assim, de 0 a 800 muito rápido, em poucos segundos. Então, isso foi algo que ela ficou. Ao invés de ela tentar, de repente, entender melhor o que tinha acontecido, ela foi acusando, gritando, batendo porta. Então, a pessoa que faz isso acaba perdendo um pouco da razão. O outro se coloca numa situação até de vítima. Nossa, vítima da maluca, da louca. É claro que ela tinha a razão dela. E isso a gente tem que entender. Ela tinha a razão dela. Só que ela precisava ser mais equilibrada emocionalmente e ser mais racional para conseguir conversar, tentar entender o que tinha acontecido ali. Óbvio que as coisas podem mudar, ele pode ter realmente se apaixonado por ela, e isso, sim, poderia ter sido até relevado, mas já é estranho. Quando chega na família dele, ela começa a falar de trabalho, profissão, de futuro, de objetivos, e percebeu que nem a mãe dele sabia com que ele trabalhava. Parecia ali que não existia uma comunicação. Ela começou a desconfiar, porque ela estava falando de um trabalho que ele disse que tinha e ela, né, e a mãe não sabia. Outra coisa foi quando a mãe chamou ele no canto para perguntar se ele já tinha falado sobre os filhos que ele tem. Que afinal de contas, nem eu sei mais, eram 3 filhos. Ele escondeu que ele tinha 3 filhos. E ele foi falando um de cada vez. Primeiro ele falou do filho que ele não assumiu, que segundo ele correu muito atrás para que isso acontecesse, ele era muito novo, que ele errou, mas que ele estava tentando reaver esse contato e tudo mais. Ok, e isso tudo foi dito foi uma coisa de cada vez. Num momento de café da manhã, quando já tinham passado alguns dias, ele foi, teve coragem e contou para ela. Só que não para por aí, porque ele tinha mais coisas a esconder. Ele tinha mais 2 filhos. Então, como é que alguém esconde que tem filhos? Como é que alguém não diz isso na cabine, que é o momento que você tem para decidir se você quer estar com a pessoa ou não, se isso é importante para você ou não? Eu achei isso muito estranho. Ele o tempo todo se colocava ali como passivo, como coitado, como a vítima da situação, quando na verdade ele estava sendo
muito desonesto, não estava contando a verdade, não falou realmente tudo o que precisava ser dito lá na cabine. E ela foi se descompensando. A cada vez que ele contava alguma coisa diferente, ela foi saindo do controle dela. Só que aí, quando ela sai do controle, ela acaba espanando para todo mundo, ela acaba brigando com todo mundo que tiver em volta. É uma pessoa que é muito combativa. E por isso que eu falo que tem ali algumas características que sim, essa estabilidade emocional me parece muito de uma border, né? De uma pessoa que tem, ela, por exemplo, ela tem ali o compromisso com a honestidade, ela quer a verdade, mas ao mesmo tempo ela se desestabiliza emocionalmente quando a pessoa conta a verdade para ela, e também ela acaba, mesmo com tudo isso, ela acaba voltando, ela acaba continuando com a pessoa. O que me faz entender que geralmente, né, pessoas que têm essa característica também têm uma característica de depender emocionalmente de outra pessoa, de gostar dessa adrenalina da briga e depois da reconciliação. Então, eu acredito, inclusive, que se o Evandro não tivesse saído do programa, não tivesse desistido ali, ela ainda continuaria com ele, ela daria mais uma chance para ele. Porque ela tem um padrão de escolha ruim. Porque ela está acostumada a ter aquele pico, aquela desestabilidade emocional para depois a reconciliação acontecer e ela se manter ali naquela relação. Porque a partir do momento que ela descobre a primeira mentira, se fosse eu, já teria ido embora. Porque você não tem tanto tempo de relacionamento com a pessoa, você está construindo ainda uma relação, e se a verdade é algo que é importante para você, isso foi um grande de um sinal, né? Principalmente quando ele foi contando a conta-gotas a verdade sobre a vida dele. Então, era uma pessoa assim que não tinha estabilidade nem independência financeira, não tinha ali um comprometimento com os próprios filhos, era uma pessoa que não tinha os mesmos valores e objetivos que o dela. Então, existiu sim um distanciamento muito grande e, para mim, ela estava muito carente e se apaixonou muito rápido. Por isso que ela ainda se manteve no relacionamento e ela ainda se emocionou quando falou sobre isso no reencontro. Então, eu acredito que tenha ficado marcado para ela, porque ela é uma pessoa que se apega muito fácil e se apega muito rápido. Então, isso é uma coisa que ela vai ter que trabalhar em terapia muito para poder ter essa estabilidade emocional, racionalizar mais as coisas, não agir por impulso, pelo emocional e não se manter em relação que ela vê que não tem futuro, que foi o caso. Se ele não tivesse saído, será que ela não teria continuado? A minha impressão é que sim, porque todas as vezes ela brigava, ela batia a porta, saía de casa, chegou a sair de casa, 2 vezes depois ela retornava com a malinha dela de volta, mais calma, mais tranquila, pensando em dar uma nova oportunidade. Então é isso que tem que ficar muito claro. Se você tem certeza do que você quer e do que você merece, você não aceita o que não existe ali, né? O que não tem. Você não aceita o pior. Você não aceita o que não tem na tua lista. Então, ela precisa ter clareza do que ela quer. Ela precisa trabalhar a autoestima dela de dentro para fora, porque de fora para dentro ela já está fazendo esse movimento, ela já fez desde que ela fez a bariátrica. Então, de repente estabilizar aí o humor, porque ela tem uma instabilidade muito grande que vocês viram ali no programa, que ela teve vários picos de agressividade, de briga, de sair realmente do estado emocional equilibrado. Então, eu acredito que ela precisa sim trabalhar essas questões. Eu nem comento, uma pessoa que não foi honesta em nenhum momento, não tem comprometimento, precisa amadurecer muito e eu espero que ela encontre alguém muito bacana, que ela melhore esse padrão de escolha, que ela quebre esses ciclos do que aconteceu com ela anteriormente e que ele também tome consciência, sabe? Seja responsável, seja comprometido, que assuma que tem filhos e que seja sincero para todo mundo que ele começar a se relacionar. É isso que eu tenho para dizer. Então, se você está se relacionando com alguém assim,
Pegou uma mentirinha logo de cara, já fica atenta, liga o seu alerta, porque significa que se a pessoa precisa mentir por coisas pequenas, imagina por coisas grandes, tá? Então, se você quiser uma pessoa sincera, honesta, transparente, você consegue ver isso logo no início. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, não esqueça de comentar alguma coisa e até a próxima.